Hora de fazermos uma questão comentada. Já tinha um tempinho que eu não estava postando questões aqui em vídeo, né? E aí, ontem, olha aí na tela, um nosso seguidor, o Everton Veiga, me pediu que eu fizesse uma questão da banca Sebrasp sobre o uso de tempos e modos verbais. Então, se você também quiser fazer a sua solicitação, quando você for comentar a questão do Everson ou de outra pessoa qualquer, dá uma sugestão, né, da banca que você quer, do assunto que você quer, e a gente, na medida do possível, vai atendendo, né, quando for, né, o caso. Olha aí na tela. Essa questão do Sebrasp pediu o seguinte, é uma questão de julgamento de itens. Restar-me-ia alegar que o DIP, a polícia, enfim, os hábitos de um decênio de arroxo me impediram o trabalho. O uso da mesóclise expressa a noção do tempo verbal do futuro do presente. Restar-me-ia alegar que o DIP, a polícia, enfim, os hábitos do decênio de arroxo me impediram o trabalho. Vocês julgam que isso é certo ou errado? Se quiserem, pause o vídeo, pense um pouquinho e volte comigo. Bom, essa questão, ela fundiu uma cobrança de colocação pronominal com uma questão que envolve tempo verbal. Então, ele colocou aí a respeito do uso da mesóclise. Existem os pronomes chamados oblíquos. Quando eu digo que eu estou comentando uma questão, esse eu é o pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. São os pronomes que conjugam o verbo, marcam as pessoas o discurso. É o pronome pessoal do caso reto, que funciona como sujeito. O pronome oblíquo, o me, eu me chamo Ricardo. O se, eles se deram nova chance. O nos, pediram-nos com todo cuidado. Tudo isso são pronomes oblíquos. E a mesóclise, ela é a posição em que o pronome oblíquo, ele quebra a forma verbal e fica, como a gente aprende na escola, no meio da forma verbal, né? Quando eu falo assim, eles se conheceram em Roma. O se está antes do conheceram, chama próclise, na frente. Ou, encontraram-se depois do expediente. Encontraram-se, o se fica depois do verbo, chama-se ênclise. Agora, no meio é a mesóclise. Por exemplo, quando eu falo assim, encontrar-se-ão no feriado. Observem que o se quebrou a forma verbal encontrarão. Por isso que eu coloquei que o pronome oblíquo quebrou a forma verbal, encontrarão. E ele ficou aí no meio. Então, isso aqui é uma construção, digamos, arcaica. O que significa arcaico? Velho, fora de uso. Não é usual. O discurso jurídico tem muita mesóclise, a Bíblia tem muita mesóclise. Mas um texto seu, numa redação sua de prova, não use mesóclise porque não é louvável mais, ok? Então a construção é uma construção arcaica, a gente deve evitar. Mas essa mesóclise, ela é obrigatória, eu sou obrigado a usar mesóclise apenas, né, quando, né, houver verbo inicial no futuro. Quando eu falo encontrar-se-ão no feriado, eles ainda não encontraram, eles vão se encontrar. Eles encontrarão um com o outro. Então, a mesóclise ali ficou obrigatória porque a frase começa com o verbo. Se eu tivesse um eles, eu não posso falar eles encontrar-se-ão.
Eu teria que colocar eles se encontrarão. Porque aí eu não comecei com o verbo. Só é obrigado quando você tiver um verbo inicial. Vamos lá na tela? Você tem aí, ó, o restar-me-ia, alegar. Isso é mesóclise. O verbo começou a frase. E quando eu falo restaria, é uma coisa que eu ainda não fiz. Realmente é futuro. Só que se você julgou isso como certo, vem cá, você errou. Essa questão tem que ser julgada como errada. Isso não é futuro do presente. O que o Everson pediu foi que a gente comentasse sobre tempos verbais. Existem, em relação ao futuro, que é o famoso tempo do amanhã, no modo indicativo, existe o chamado futuro do presente e existe o chamado futuro do pretérito. Engraçado que a banca Sebrasp, né, que você conhecia até há pouco tempo com o nome de CESP, ela não cobra muito esse tipo de coisa. E ela cobrou numa prova recente, 2021, né? Nós estamos gravando essa questão em janeiro de 2022, então é uma prova que aconteceu o mês passado. Então, na verdade, o futuro do presente, se eu digo assim, escreverei outro livro sobre isso. Eu ainda não escrevi. Eu escreverei. Esse aqui é o chamado futuro do presente. Tem uma marquinha para quem gosta de decorar. Toda a primeira pessoa do futuro do presente termina com rei. Do verbo andar, eu andarei. Do verbo comer, eu comerei. Do verbo sair, eu sairei. Do verbo repor, eu reporei. Agora, quando eu digo assim, faria outro teste se tivesse dinheiro. Eu estou até precisando fazer o teste, mas eu não tenho grana. Eu ainda não fiz. Esse faria é o chamado futuro do pretérito, cuja marca da primeira pessoa é uria. Do verbo encontrar, encontraria. Do verbo dirigir, dirigiria. Do verbo conhecer, conheceria. Do verbo repor, reporia. E um detalhe, quando eu falo, eu faria um outro teste se tivesse dinheiro, isso aqui exprime condição. Isso aqui exprime hipótese. Eu não fiz, não. Eu vou fazer com uma condição, caso eu tenha dinheiro. Agora, o futuro do presente, embora o futuro a Deus pertença, você não sabe seu dia de amanhã, mas quando eu falo, olha, escreverei um outro livro sobre isso, neste momento em que eu estou te falando, eu estou dando certeza. Então, por isso chama futuro do presente. Então, existe aqui uma noção de certeza no momento da fala. Então, quando eu falo assim, almoçarei às 2h da tarde. Pode acontecer um imprevisto e eu ter que almoçar 1h. Mas na hora que eu falo almoçarei às 2h, eu estou te dando uma certeza. Então, o futuro do presente tem esse nome por isso. É algo que não aconteceu, mas que no momento presente eu estou afirmando categoricamente. E o futuro do pretérito exprime uma condição. Vai na tela. Como aí está dizendo, restar-me-ia, essa é a forma do restaria. E uria não é marca de futuro do presente, é marca do futuro do pretérito. Ok? Então, gente, aí está a solicitação que o nosso colega fez. E eu quero aproveitar o ensejo seguinte. Se você se prepara continuamente para concursos que normalmente são organizados pela banca Sebrasp, eu vou te dar um conselho. Olha aí, se você for lá no meu site, no www.ricardoerce.com.br, você tem um produto lá chamado Curso de Português CESP Sebrasp. Tem vários módulos. E tem outros produtos também da banca CESP. Tá? Você pode ir lá que você vai ter diversas modalidades. Essa banca é importante que você esteja sempre treinando, porque
ela tem umas pegadinhas, sobretudo nessa questão de certo e errado. Então, não perca tempo. Você pode pegar os combos, né, que são produtos inteiros, ou você pode ir pegando na medida do seu tempo, da sua disponibilidade e do seu tempo também. Tá bom? Mas vai lá, anote aí, www.ricardos.com.br.